faturar mais, ganhar mais dinheiro e ainda ser mais feliz no dia a dia, o nono passo ele é o mais importante de todos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu transformei o investimento inicial de R$ 5.400 num faturamento de R$ 98 milhões. Eu vou te contar a história do Clube do Valor e como a gente saiu do zero para esse faturamento acumulado nos últimos 8 anos, compartilhando vários erros que eu cometi ao longo dessa jornada, também alguns acertos, e qual o processo que eu seguiria se eu quisesse montar agora uma empresa do zero, se eu quisesse crescer uma empresa até esse patamar, e é o processo meio que está na minha cabeça aqui para seguir crescendo o Clube do Valor. E enfim, eu fazer isso tentando olhar para trás, olhar para as decisões que eu tomei e trazer isso em 9 diferentes passos que eu acredito que façam sentido qualquer empreendedor seguir se quiser crescer a sua empresa. E são os passos meio que a gente segue aqui para seguir crescendo o clube. Sendo que o primeiro passo, o passo número 1, é você ter a clareza sobre onde você quer chegar. Eu quero começar aqui com a base de tudo, tá? Porque se a gente está perto de bater aí um faturamento total acumulado de 100 milhões de reais, ponto importante, tá? Isso aqui é faturamento, não é patrimônio líquido, não é dividendo distribuído, faturamento é bem diferente de lucro líquido. Infelizmente, eu adoraria ter acumulado 100 milhões de lucro. Mas o fato é que se a gente chegou até aqui é porque tudo começou com uma simples coisa, que é o desejo. Tecnicamente, tudo que existe hoje começou como o desejo de alguém no passado. Eu sei que isso pode parecer papo de coach, eu já te adianto que não é nesse tipo de conselho barato que eu acredito. Eu não acredito que crescer um negócio é sobre virar uma chave, é sobre apenas ter a mentalidade. Mas eu acredito que sim, você precisa saber onde você quer chegar. Tem uma frase famosa que eu não me lembro onde li e eu não consegui pegar a referência, que diz mais ou menos que o que as pessoas mais têm dificuldade na vida não é de conquistar aquilo que elas querem conquistar, e sim de saber o que elas querem conquistar, de saber onde elas querem chegar. E numa jornada empreendedora, numa jornada de crescimento patrimonial, numa jornada para conquistar qualquer objetivo, você tem que ter duas coisas, que é direção e velocidade. As duas são muito importantes, sendo que direção é mais importante porque se eu estou indo com velocidade para um caminho bem diferente do caminho que eu quero chegar, não adianta nada ter velocidade. Agora, se eu tenho a direção certa, se eu sei exatamente o que eu quero, se eu tenho essa clareza, aí sim a velocidade vai te ajudar muito a cometer erros logo, a ter aprendizados logo e a chegar onde você quer chegar. E enfim, aqui na pessoa física, eu, Ramiro, desde criança eu gostei de coisa relacionada a dinheiro. A minha avó conta que quando eu era bem pequeno, devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, ela perguntou o que eu queria ser quando crescer, eu respondi, eu queria ser rico. E de fato eu tive uma série de experiências empreendendo ainda muito cedo. Quando eu tinha 11 anos, eu ia a pé para o colégio, que eu morava a 2 quadras do colégio, não tinha nem que atravessar a rua, e eu passava no mercadinho ali que tinha na esquina para comprar suco em pó, levava uma jarra vazia de casa, misturava o suco em pó com água no bebedouro do colégio e vendia o copo de suco por R$1. Então eu gastava R$1 no suco em pó e fazia R$7 de faturamento. Isso aí durou algumas semanas, até me levaram lá para a direção e me proibirem. Tem até um fato engraçado que quando eu era criança eu ganhava dinheiro vendendo suco na escola. Eu ia a pé, morava bem perto do colégio, ia a pé, passava no mercadinho da esquina, comprava suco concentrado e vendia o copo de suco, chegando lá no colégio. Eu fui parar na sala da diretora. Mesmo assim, essa vontade de ganhar dinheiro, de ter mais liberdade, seguiu comigo pelo resto da minha vida. Depois, com 12 anos, eu lancei uma versão brasileira do The $1 Million Homepage. Você que lembra do The $1 Million Homepage? Era um site que simplesmente vendia pixel, vendia publicidade, é como se fosse um grande outdoor online, que viralizou naquela época, né? Tinha um storytelling bem legal, que era um site criado por um estudante que queria vender 1 milhão de pixels a $1 o pixel para fazer $1 milhão e conseguir pagar aí pelos seus estudos. Aliás, estudos bem caros dele. Mas o fato é que eu lancei a versão brasileira desse site que se chamava Aparecendo.com, onde até vendeu alguns pixels para algumas empresas, mas não foi um negócio de muito sucesso não. Como não deu certo, no ano seguinte eu comecei a vender e-books no Mercado Livre. Uma certa ingenuidade e desconhecimento do tema de propriedade intelectual, eu baixei um e-book chamado Limpe Seu Nome Legalmente no SPC e Serasa e eu vendia esse e-book para as pessoas por R$6. Peguei aqui uns prints aqui do meu e-mail, das vendas ali que eu fazia em abril de 2006, eu tinha 13 anos, e esse negócio me deu mais ou menos uns R$500 de lucro, se eu não me engano. Que é dinheiro de hoje, seria tipo R$1.500, foi o primeiro dinheiro ali que eu fiz na minha vida. Depois eu escalei esse negócio, comecei a vender MP3, aqueles MP3 players. Como é que eu fazia? A pessoa comprava de mim, eu comprava no eBay e mandava entregar na casa dessa pessoa. É o que hoje chamam de dropshipping, eu tive uma pequena experiência com isso. E aí, quando esse negócio começou a crescer, meus pais me chamaram para uma conversa e mostraram que o que eu estava fazendo não era tão legal assim, em termos
sócios de lei mesmo, e aí fecharam esse negócio. E enfim, eu fui tendo várias tentativas depois disso, tá? Eu perdi uma grana tentando fazer day trade, recuperei essa grana jogando poker. E o fato é que eu tive bastante velocidade, ainda muito jovem, tentando ir na direção que era ganhar bastante dinheiro. Por isso, de passo prático, tá? Você precisa aqui ter muita clareza de onde você quer chegar. Vale para ti na pessoa física e vale para tua empresa. O Clube do Valor nessa jornada, desde o final de 2015 até hoje, ele passou por alguns momentos em que eu tive que me reunir com meus sócios e ter uma conversa de, cara, o que a gente quer ser? Tá? A gente quer ter uma escala gigantesca, tipo uma corretora, tipo uma XP da vida, ou a gente quer ser uma boutique de investimentos, tipo uma pequena gestora com um time pequeno e margens altas? O que a gente quer ser, no que a gente quer transformar esse negócio? Então tem que estar todo mundo bem alinhado, né, numa empresa, em especial os sócios, sobre para onde vocês querem ir, e hoje a gente deixa isso muito claro para todo o time, né? Qual é o nosso sonho grande, qual é o nosso propósito, para onde a gente está indo. E além disso, né, agir com velocidade desde cedo, né, balanceando uma paciência para você colher os resultados que vão demorar para chegar, tá? Não existe esse negócio de ficar rico rápido, gerar um faturamento gigante rápido, mas você tem que balancear essa paciência em ter resultado com uma impaciência por plantar semente. E aí, se você quiser a nossa ajuda aqui do Clube do Valor para plantar mais sementes, para acelerar o crescimento do seu negócio, quero te convidar para uma live exclusiva que vai rolar no dia 17 de março, que eu vou te mostrar aqui algumas estratégias que a gente criou, nos fizeram crescer muito o Clube do Valor e aceleraram o nosso negócio, também a minha construção patrimonial. Para participar é muito simples, basta apertar aqui no primeiro link na descrição ou apontar o celular para o QR Code que está na tela agora. Apenas, como o desejo não paga boleto, a gente tem que ir para os próximos passos. E o passo número 2 é você ter a clareza para conhecer bem um bom mercado. E aqui entra o primeiro golpe de sorte aqui na minha jornada do Clube do Valor, tá? Que foi conhecer um bom mercado, que é o mercado financeiro, ainda muito jovem. Tá? Quando eu tinha uns 17 anos, eu não sabia o que eu queria fazer na vida e eu fiz duas faculdades. Fiz faculdade de Direito e de Ciências Contábeis. Eu fazia elas juntos, né? Direito de manhã, Ciências Contábeis de noite. E eu tentei uma série de estágios em diferentes setores e nenhum assim brilhou tanto meus olhos. Tive um mês, experiência frustradíssima na contabilidade pública, depois um semestre na contabilidade privada, depois atuei até como vendedor de escritório de advocacia por um tempo, enfim, tive uma série de estágios até entrar na Fundamenta. É uma empresa de gestão de investimentos em Porto Alegre que abriu as portas para mim, que eu sou muito grato. Eu fui estagiário e posteriormente sócio da Fundamenta e desde a primeira semana lá eu sabia que eu queria o mercado financeiro pelo resto da minha vida, porque eu amava o que eu fazia, eu adorava e aprendia muito com os meus colegas. E eu só saí de lá cerca de 3 anos e pouco depois de entrar, por ter um desejo muito forte de empreender, por ter um desejo muito forte de ter mais liberdade, de fazer as coisas do meu jeito, de tomar as decisões finais, de criar um negócio mais escalável, que atingisse mais pessoas, é desejo meu mesmo, e de replicar no Brasil algo que eu via que estava acontecendo, que já tinha acontecido nos Estados Unidos, que era a migração do formato com que as empresas de investimento prestam serviço. E aqui um rápido parênteses para explicar uma dinâmica do mercado financeiro, em que basicamente um profissional pode te ajudar a investir de duas formas, sendo comissionado e cobrando uma taxa de ti. Essas duas formas não podem coexistir, é uma ou outra, né? Ou o cara é comissionado ou ele cobra uma taxa direto de ti. E eu tinha muitas críticas ao modelo de comissionamento porque ele cria um conflito de interesses, porque o comissionamento ele não é igual. Alguns produtos, geralmente os piores, geram uma comissão muito maior do que outros produtos, os melhores. E aí eu estava lendo um livro chamado Effortless Marketing for Financial Advisors, tipo marketing sem esforço para profissionais do mercado financeiro. E na introdução esse livro dizia algo mais ou menos assim: empurrar produtos e fazer vendas de produtos financeiros só para ganhar comissões é coisa do passado. O processo que eu ensino nesse livro leva isso em consideração. Ele é baseado na premissa de que o modelo de fee-based, né, que é aquele modelo em que você cobra uma taxa transparente do cliente, é o modelo para prestação de serviços do novo milênio. Eu pensei, cara, novo milênio? E fui ver a data de publicação do livro, era um livro de 1999. Então, quando eu estava lendo esse livro em 2015, eu pensei, poxa, esses caras vivem já há quase 2 décadas nos Estados Unidos e esse movimento vai chegar no Brasil. E tive essa sorte de pegar bem esse timing e escolher um bom mercado. Tá? Um bom mercado, ele basicamente tem que ser do tamanho da sua ambição. Por isso, o passo número 1 é você saber onde você quer chegar. Se você quiser ter o desejo de impactar milhões de pessoas e gerar dezenas de milhões de faturamento, não pode ser um mercado muito pequeno, né? Senão você não vai conseguir chegar lá. Ele tem que ter potencial de crescer, porque não adianta ter as melhores pessoas, ser um cara muito bom de vendas, muito bom de marketing, com muitas habilidades, e estar no mercado em declínio, como o mercado de jornais, por exemplo, e que você ou algum sócio tenha um conhecimento prévio para conhecer muito bem quem é o seu potencial cliente, o que esse cara tem de dor, etc. E o mercado com essas 3 coisas, ele vai ter uma boa demanda e um potencial de receita recorrente, reocorrente ou de uma base que se renova. Receita recorrente é aquela que você tem
todos os meses. É a receita que o Clube do Valor tem mediante o nosso trabalho de consultoria e gestão de patrimônio. Todos os meses os clientes nos pagam um pequeno valor. Uma demanda recorrente é quando você faz várias vendas para a mesma pessoa. Isso vale muito para produtos. É tipo lâmina de barbear, demanda recorrente. Toda hora estou comprando uma nova lâmina de barbear. Lentes de contato que eu uso, a mesma coisa. E o mercado que se renova muito rápido é o mercado, por exemplo, da medicina. Poderia dar um exemplo aqui que eu operei meu joelho, fiz uma cirurgia alguns anos atrás. Não pretendo fazer essa cirurgia de novo, mas a demanda está sempre se renovando, né? Toda hora tem homens de 30 a 40 anos jogando futebol, homens de 30 a 40 anos costumam machucar o joelho. Machucando o joelho, eles procuram um médico para resolver esse problema. Sendo bem atendidos, eles recomendam para outras pessoas. Enfim, um bom mercado tem uma dessas três coisas. E ter clareza de mercado é essencial. Conhecer bem o mercado é a primeira habilidade que você tem que desenvolver. E já vou dar um spoiler, você vai ter que empilhar habilidades diferentes, combinar habilidades diferentes, se quiser ter uma empresa grande, se quiser ser muito bem remunerado. Mas não adianta isso sem que você tenha coragem para criar e oferecer algo de valor. E recentemente eu vi esse meme aqui do Alex Hormozi que eu achei maravilhoso. Ele compara nas Olimpíadas um participante que estava lá todo garboso, todo ajustado, cheio de óculos, cheio de equipamento, né, para praticar a prova de tiro, com o turco lá, acho que ficou com a prata, se eu não me engano, que é um cara ali com a mão no bolso, de boas, atirando. Ele coloca lá, né, o cara garboso, ler um livro por semana, entrar no modo Buda de produtividade, biohacking, banho gelado, meditação por 30 minutos, e o cara ali atirando como só vende coisas. Então nesse passo aqui, o que eu tô falando é que você tem que ter uma oferta muito boa e tem que ter coragem de botar a sua oferta para rodar, dar a cara a tapa e buscar clientes primeiros, os próximos clientes a toda hora. O que é uma oferta? Uma oferta é tudo aquilo que você entrega de valor em troca do dinheiro do teu cliente. E uma boa oferta vai facilitar muito toda a jornada de empreendedor. Vai facilitar muito o teu marketing, vai facilitar muito a tua venda, vai facilitar muito o crescimento da empresa, a contratação de novos talentos e por aí vai. Agora, como criar uma excelente oferta e ter coragem de colocar a sua oferta na rua? Se uma oferta é tudo que você entrega de valor em troca de dinheiro, você tem que entender o que o seu potencial cliente enxerga como sendo de valor. E para você entender o que esse cara enxerga como sendo de valor, você tem que conhecer muito bem ele, tem que entender muito bem as dores que esse cara tem, os desejos que esse cara tem e as dúvidas comuns sobre o seu serviço, sobre o seu produto, sobre o seu mercado. Esse é o terceiro passo e você pode pensar, beleza, Ramiro, entendi, né? Desejo, é um mercado bom, prestar um serviço bom. É isso? E a resposta é que não, tá? Isso aqui é somente a base. Isso é o mínimo esperado. Porque isso sem os próximos passos não significa nada, um monte de empresa morre aqui. Cria um serviço legal, só que ninguém conhece esse serviço, ninguém fica sabendo dele. Por isso, a quarta etapa, o quarto passo é você alavancar a sua mensagem. Em outras palavras, é fazer um marketing bem feito. E é insistir em fazer um marketing bem feito até que você consiga chegar em um número decente de potenciais compradores. É decente no sentido de estar alinhado, né, com a tua meta, com os teus desejos, com os seus objetivos. Vamos quebrar aqui, tá? O que é alavancagem? Alavancagem é você, com o mesmo esforço, gerar um resultado melhor. Um exemplo, gravar um vídeo é uma forma de alavancagem. Eu poderia estar falando essas mesmas coisas para algum amigo meu, né, num barzinho, mas eu estou falando isso aqui para o meu telefone celular em casa. E mesmo no canal novo, pelo menos umas 100 pessoas vão assistir esse vídeo. E o maior ponto de alavancagem de um negócio, ele é o marketing. Por isso o marketing ele tem que ser tratado como prioridade máxima. Por isso o diretor de marketing de uma empresa tem que ser um dos caras mais bem remunerados. Isso aqui é sem conflito de interesse, tá? Porque eu sou diretor de marketing do Clube do Valor. Mas o fato é que sem marketing não tem vendas. Sem vendas, você não gera valor para as pessoas. Sem gerar valor para as pessoas, você não é remunerado. Sem ser remunerado, você não sustenta um negócio. E voltando para a história do Clube do Valor, né? Eu saí lá da empresa que eu trabalhava, queria começar o Clube do Valor, estava num bom mercado que eu conhecia bem, sabia que uma boa oferta seria uma oferta cobrando fee-based, não comissão, mas eu ficava pensando, cara, quem é que vai investir conosco? Quem é que vai confiar em alguém que tem cara de adolescente, na época, tá? Que fique claro, e que tem, tinha 21, 22 anos de idade. A gente começou o Clube do Valor. E a resposta veio em estudar marketing, um assunto que eu nunca tinha manifestado interesse antes e que eu achava que era um saco, mas eu fui atraído por uma proposta chamada Blog Memorável. Eu recebi esse e-mail lá em agosto de 2015 e, basicamente, os caras que mandaram esse e-mail, que para contexto eram dois caras que tinham blogs de investimento que eu acompanhava bastante e gostava muito, eles falavam mais ou
menos o seguinte: olha, você já imaginou escrever sobre o que você é apaixonado, atrair uma audiência de potenciais compradores e ser muito bem remunerado em cima de um mercado que você gosta? Eu falei, poxa, é isso que eu quero, né? Eu quero ter clientes, quero crescer um negócio, tenho medo de não ter clientes, porra, é isso que eu quero. E falaram, poxa, então compra aqui o Blog Memorável, você vai aprender a ter um blog online, escrever sobre um assunto, atrair audiência, se relacionar com ela, como eu estou me relacionando contigo, né, por esses e-mails, e aí vai sustentar um negócio. Eu falei, pô, já é. Comprei o tal Blog Memorável e no dia 26 de novembro de 2015 eu lancei um blog chamado Clube do Valor. Meu investimento para isso, R$3.000 de acesso ao curso Blog Memorável e mais ou menos R$2.400 em custos como domínio, hospedagem e ferramenta de e-mail marketing pelo primeiro ano. Esse foi o investimento inicial do Clube do Valor. Ah, quer dizer que não investiu mais nada, Amiro? Não, a gente reinvestiu pesado. De novo, faturamento é muito diferente de lucro. Inclusive, quem mais ganhou dinheiro conosco foi o governo, né? Nossa alíquota de imposto hoje, pré-reforma tributária, é 20% sobre a receita. Então calcula aí quanto que o governo já ficou de imposto. Mas o ponto é que esse investimento de R$5.400, ele foi o pontapé inicial do Clube do Valor. E essa etapa aqui de alavancagem, ela faz toda a diferença. Por isso que eu quero entrar aqui numa parte mais prática, né? Como fazer um bom marketing, como alavancar a sua mensagem. Bom, um bom marketing é basicamente sobre você saber quem é o seu cliente ideal, a sua persona, conseguir atrair a atenção dela, chamar a atenção dela, de preferência com algo que não pareça tanto uma venda, porque as pessoas, elas não gostam de vendedores, embora elas gostem de comprar. Mostrar que você entende das dores dessa persona tão bem ou até melhor do que ela. Mostrar que você tem a autoridade, o conhecimento e a prática para resolver os problemas dela. Isso tem que ser genuíno, tá? Você tem que ter de fato. Por isso o segundo passo é ter experiência num mercado bom. Mostrar que você consegue solucionar o problema dela e que essa solução é diferente de tudo que ela já tentou. E quando a gente fala de marketing, eu gosto de falar de dois tipos de níveis de consciência, tá? Esse conceito que não é meu, é do Eugene Schwartz, que falava dos níveis de consciência em relação ao seu produto. Falava que um potencial cliente poderia estar inconsciente de tudo, depois ele poderia ficar consciente do problema, saber que ele tem um problema que precisa ser solucionado, e aí ele avança, né? Você consegue guiar ele com um bom marketing, com uma boa narrativa para que ele esteja consciente da solução, e aí se ele seguir avançando, daqui a pouco ele vai estar consciente também do produto, e aí fica mais fácil de vender para ele. E em se tratando de marketing, eu gosto de pensar, na verdade, nem só como uma linha de consciência, sim como uma matriz, em que no eixo horizontal tem esses graus de consciência, mas no eixo vertical tem consciência em relação à sua empresa, né? Então a pessoa ali pode ser fria, ou seja, ela não te conhece, nunca ouviu falar de ti. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste desse canal, você é frio em relação a mim. Prazer, Ramiro Gomes Ferreira, se está se conhecendo agora, cofundador do Clube do Valor, um canal bem maior no YouTube, que é uma empresa que eu estou contando essa história. Comecei esse canal aqui para falar mais com empresários, para falar com quem quer conquistar uma vida mais rica. Depois que você tem um primeiro contato com a marca, você vai se tornando um pouquinho mais quente, até se você é um cara que assiste vários vídeos ou acompanha essa marca, você é um cara super consciente, super quente. Então eu gosto de pensar nesse formato. E esse é o nosso quarto passo, né? Alavancar a mensagem para atrair a atenção do cliente ideal, elevar o seu nível de consciência e fazer ele conhecer, gostar e confiar em ti. E aí você vai para o passo número 5, que é criar processos de venda escaláveis. Qual o ponto, tá? Conseguiu chamar a atenção de alguém, fez o marketing bem feito. Que detalhe, tá? Parênteses, não precisa ser marketing digital. É uma forma boa, muito boa de fazer marketing, com bastante escala, é a forma que a gente usa. Mas tem outras formas de fazer marketing. Mas o ponto é, conseguiu chamar a atenção desse cara, é o meio passo para a venda. Tá? Agora falta o empurrão, falta o incentivo final, que é a parte das vendas, a parte do comercial em si. Vendas é a alma do negócio. De novo, sem vendas, sem cliente, sem impacto, sem faturamento, sem lucro. O marketing ele ajuda muito nas vendas, mas o ponto é que você, como empreendedor, ou até mesmo como executivo, como funcionário, tem que entender que vender não é ruim. Existe esse mito que as pessoas têm de que vender é errado, de que vender é imoral, de que ao estar vendendo você está incomodando as pessoas. Isso aqui é um mito. Você consegue vender para as pessoas um produto, um serviço que elas realmente precisam para melhorar a vida delas e consegue ser bem remunerado por isso, e isso é a coisa mais bonita do capitalismo. Resolver um problema é ser bem remunerado, fazendo com que o cliente saia feliz, fazendo com que tu saia feliz, enfim, gerando resultado para todos. E aí a forma com que você vai vender vai depender muito do que você está vendendo, né? Teve uma época no Clube do Valor em que nosso foco total era a venda de cursos online, né? Cursos que iam de R$500 a R$2.000, R$2.500. Nesse caso, nosso processo de vendas era um processo que a gente chama de self-service, né? O cliente, ele conduzia os passos, ele botava os dados do cartão, ele que pagava, sem ter um vendedor ligando e falando
falando com ele. E aí nosso processo de venda era um processo online, a gente usava estratégias de venda como a fórmula de lançamento, a gente criava funis de vendas com vídeos meus, com e-mails meus, para guiar esse cara rumo à venda. Para os nossos serviços, que é o nosso core, e a única coisa que a gente faz hoje é prestar serviços financeiros, o processo de venda ele é conduzido por humanos, porque a gente está falando aqui de um serviço relativamente complexo, é uma venda diferente, né? A gente está assumindo a gestão do patrimônio de uma pessoa e para isso o nível de confiança dela em ti ela tem que ser maior e o contato pessoal ajuda muito e para isso a gente usa aqui um framework que é o Spin Selling. O Spin Selling é um livro do Neil Hackman, eu citei ele nesse vídeo aqui, né, sobre os melhores livros aí que eu já li sobre como ganhar dinheiro, que basicamente é um processo em que o vendedor ele conduz a venda sendo um cara que mais escuta do que fala, né? Tem outro mito de vendas é que o bom vendedor é o cara que fala bastante. Errado, o bom vendedor é o cara que sabe escutar, sabe fazer as perguntas certas. E no processo Spin, esse cara guia todo o processo de venda fazendo perguntas de situação, perguntas em que o prospect, o potencial cliente, conte sobre seus problemas, perguntas que façam com que o cliente entenda a implicação que ele vai ter na vida dele se ele não resolver esses problemas e perguntas que guiem esse cara para que ele perceba que ele tem a necessidade de solucionar esse problema urgentemente. Eu posso fazer um vídeo inteiro aqui sobre vendas, se for do seu interesse, deixe teu comentário aqui e se eu postar no futuro eu volto aqui e coloco esse vídeo no card, mas o ponto é que você tem que ter processos de vendas escaláveis, né, usando o método Spin e também tendo processos bons para agendar reuniões para conseguir ali meia hora, uma hora na agenda do teu prospect, do teu potencial cliente. E aqui no Clube do Valor, a primeira vez que a gente rodou o processo de vendas, a gente passou 50 pessoas pelo funil. Isso era início de 2016. Dessas 50 pessoas, 2 fecharam negócio conosco, uma taxa de conversão de 4%. É quase impossível ser pior do que isso. E eu estou trazendo esse exemplo porque não vai ser fácil de cara. Assim, nada que eu estou falando aqui é fácil, tá? Isso tem tudo a ver, inclusive, com o passo 6, que é aguentar a porrada e tomar decisões difíceis. Porque construir um negócio grande é difícil. Formar um patrimônio grande é difícil. Requer que você desenvolva várias habilidades de preferência rápido. E desenvolver várias habilidades de preferência rápido é difícil. Mas vamos lá, pensa o seguinte. Não trabalhar muito duro, não se esforçar para ter uma vida diferente da média, fazer o que a maioria das pessoas fazem, até pode soar mais fácil no curto prazo, mas o resultado disso tudo vai ser uma vida difícil lá na frente. Então tem que escolher a tua dificuldade, ou a dificuldade agora para plantar e depois uma facilidade para colher, ou uma facilidade agora não plantar e ter uma vida bem aquém do potencial do que poderia ser a tua vida. Tem uma frase que eu gosto muito do Sean Purry que fala o seguinte: não siga o que a maioria das pessoas faz, porque você não quer ter o resultado que a maioria das pessoas tem. A pessoa média é obesa, provavelmente divorciada e possui menos do que $1.000 na conta. Se você se sente seguro fazendo o que está todo mundo fazendo, pode ter certeza que essa é uma decisão terrível. E aqui entra a importância de você aguentar a porrada, aguentar o fracasso, você vai fracassar várias e várias vezes, e saber tomar decisões difíceis. A gente aqui tomou muita porrada. Só para te trazer um exemplo, tá? Eu sabia que para ter clientes eu precisava ter mais pessoas sabendo que eu ajudava elas com investimento. Sabia que uma forma de fazer isso era escrevendo online, era ter um blog, e que uma forma ainda melhor era gravando vídeos de investimentos. E cara, eu sou um cara introvertido, eu não sou mega carismático. Passar a me expor na internet não foi nada fácil. Ter que aprender a lidar diariamente com críticas, com julgamentos de outras pessoas, não foi algo simples. Ouvir os amigos falando, e aí, virou youtuber? Ouvir outros profissionais da tua área, né, que se sentem meio que ameaçados, talvez pela nova geração, que vem mais conectada, dando um pau em ti, essas coisas não são fáceis. Mas foi a coragem que me fez dar a cara a tapa, que me fez tomar decisões difíceis. E as decisões difíceis é algo que você vai ter que tomar pelo resto da tua vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O que é uma decisão difícil? É não empurrar o problema para debaixo do tapete. É, se tem algum problema, chamar a pessoa e resolver esse problema. É colocar os teus valores acima de qualquer decisão. Como, por exemplo, lá atrás, quando o Clube do Valor patinava, quando o faturamento acumulado era pouco mais de R$1 milhão, a gente recebeu uma proposta de uma corretora para nos patrocinar, que era uma coisa comum na época, que eram contratos que davam bastante dinheiro. No nosso caso seria lucro líquido que entraria no caixa da empresa. E aí quando a gente recebeu uma abordagem assim de um parceiro no início de 2018, a gente disse não sem nem ouvir a proposta, sem sequer saber quando a gente seria remunerado. Essa é uma decisão super difícil que a gente tomou lá atrás, só para trazer um exemplo. Depois foram outras decisões difíceis, né? Se ligar a alguns colaboradores às vezes é uma decisão difícil, mas a decisão certa. Dar feedbacks duros em pessoas
que trabalham contigo às vezes é uma decisão difícil. Negar um cliente porque ele não tem nenhum alinhamento com teus valores é uma decisão difícil. E por aí vai. Então um ponto muito importante, tá? Além da clareza, né? Clareza de ter um bom mercado, de fazer uma boa oferta, de aprender a fazer marketing, de aprender a vender, é ter coragem. Coragem de fazer o que precisa ser feito, coragem de tomar decisões mais difíceis e pra gente tudo isso compensou demais no longo prazo. No curto prazo até pode doer um pouco mais, mas no longo prazo isso compensa muito. Eu falei muito de clareza, falei agora de coragem e o passo 7 é o terceiro C do sucesso, que é ser consistente. Nessa época, em 2018, quando a gente recusou o patrocínio de uma corretora, toda segunda-feira às 18h30 a gente fazia uma live. Eu, meu sócio e nosso diretor comercial, a gente já tinha escalado, já tinha dinheiro para ter um diretor comercial, chamada de Office Hour. E essas lives, a gente fazia no YouTube e no Instagram, elas raramente passavam de 20 pessoas. O nosso pico acho que foram 30 pessoas online. E a gente seguiu aquela consistência de fazer eventualmente lives, de fazer eventualmente mais conteúdos. E em 2021, pela primeira vez, a gente bateu mais de 10 mil pessoas online numa live nossa. Depois, acho que no ano seguinte, bateu 15 mil pessoas numa live especificamente. Mas eu fiz um vídeo comparando a esses dois momentos que acho que é a melhor forma de demonstrar a importância da consistência na tua vida. Dá só uma olhada nesse vídeo. 14 pessoas ao vivo, 15 pessoas ao vivo pelo YouTube, deve ter mais algumas dezenas pelo Instagram. E sejam muito bem-vindos aí ao que a gente chama de Office Hour. E massa que a gente bateu 10 mil pessoas aqui com clareza, a gente pode chegar mais. E a consistência nos fez colher bons resultados sob o efeito composto, né? As coisas boas na vida, elas acontecem depois de muito trabalho, de muito esforço, de muita consistência. E aliás, a consistência, ela é muito mais importante do que o talento. Por quê? Porque o talento requer dons naturais, dons que as pessoas na média não têm. Eu não tenho, por exemplo, nenhum dom natural. Eu aprendo devagar, eu não sou extremamente carismático, não sou mais inteligente do que a média, não lido melhor com as pessoas do que a média, mas a consistência me ajudou a desenvolver todos esses pontos. E eu digo que ela é mais importante do que o talento, porque qualquer pessoa consegue ser consistente e nem qualquer pessoa consegue nascer com talento natural. Mas o ponto é que consistência é isso, né? É saber que a gente media nosso patrimônio sob gestão semana a semana, medindo o nosso funil comercial, quantos relatórios a gente apresentava, quantos aportes nossos clientes faziam. E a gente seguiu assim, medindo semana por semana, até em junho de 2023, quando a gente bateu 1 bilhão de patrimônio sob gestão e aconselhamento. E no mês seguinte, dessa marca de 1 bilhão, a gente cresceu mais 100 milhões. Então a gente demorou de 2015 a 2019 para bater os primeiros 100 milhões e de junho a julho de 23 para passar da marca de 1 bi para 1 bilhão e 100 milhões. E hoje a gente cresce mais de 100 milhões de patrimônio por mês, consistentemente. A gente já está com 2,5 bi de patrimônio sob gestão, porque a gente foi consistente no que a gente fazia. E tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito, que fala que as pessoas superestimam o que podem fazer em 1 ano e subestimam o que podem fazer em 10. E para mim, na vida, não ganha quem é mais talentoso, sim quem é mais consistente. E se você é talentoso, melhor ainda. Coloca consistência nisso, que você vai ser melhor que a maioria em qualquer coisa que você se propor a fazer. Mas vamos ao passo 8, tá? O passo 8, ele é sobre você entregar valor antes e alinhar os incentivos entre todas as pessoas que fizerem parte da sua operação, né? Tanto colegas, quanto sócios, quanto clientes. Gerar valor é sobre resolver problemas. Resolver problemas é entender os problemas do seu potencial cliente, entender as dores e os desejos dele, mas eu me refiro aqui a gerar valor também para quem trabalha contigo. A entender as dores e os desejos também dos teus colegas de trabalho, dos teus sócios, de todas as pessoas que você convive no seu negócio. É um framework que a gente usa aqui tanto para vender quanto para gerir pessoas. Entender bem o que motiva elas, dores e desejos, conseguir gerar valor antes de fazer a venda, antes de fazer o nosso pedido, antes de colocar o que a gente gostaria de receber em troca. E alinhar incentivos é tão importante quanto. Tá? O que são incentivos? São bônus, são recompensas, são ganhos que você entrega a outras pessoas se elas tiverem um determinado comportamento. Uma forma que a gente usa aqui para alinhar incentivos no Clube do Valor é o nosso programa de PLR, em que a gente chega a distribuir de 3 a 12 salários de bônus para quem trabalha conosco, dependendo da meta que a gente bater ao longo do ano. Então a pessoa ela pode até dobrar o seu salário dependendo da performance dela e a da empresa no ano. E no ano passado teve gente que fez 10 salários de bônus, teve gente que fez 4 salários de bônus. É um programa bem agressivo de alinhamento de incentivos. Coloca todo mundo com o mesmo incentivo. Quer gerar lucro e todo mundo trabalha bem, com foco no resultado. Então a ação prática aqui é entender como gerar valor para as pessoas e criar estruturas de incentivos para elas. E fazer isso foi muito importante quando a gente deu um salto ali de mais ou menos 12 pessoas no Clube do Valor, no ano de 2018, para primeiro umas 40 pessoas ali em 2020 e 2021 e posteriormente quando a gente subiu de 40 para 150 pessoas que hoje trabalham conosco.
Quando a empresa começa a ficar mais complexa, começa a ter mais pessoas envolvidas, é essencial você estar sempre alinhando bem os incentivos, sempre colocar todo mundo com o mesmo direcionador e sempre pensar nas consequências que o alinhamento de incentivo pode ter e criar novos incentivos e desincentivos para que as consequências não sejam ruins. Então, por exemplo, eu poderia incentivar aqui a minha equipe de consultores a estar sempre fechando novos clientes. Seria um incentivo bem bom, mas que poderia ter um efeito negativo, que é atender mal os clientes atuais. Então, a gente cria incentivos para que essas pessoas, primeiro, atendam bem os clientes atuais, façam uma reunião com cada cliente todos os meses e, atendendo muito bem os clientes atuais, fazer com que eles consigam e possam nos recomendar para outros clientes, para que assim, além de atender muito bem eles, a gente consiga crescer a nossa base de clientes. Enfim, o fato é que esses 8 primeiros passos foram os passos que fizeram o Clube do Valor sair do zero para um faturamento ali de mais ou menos 7 milhões anualmente, que foi a marca que a gente bateu em 2019 e depois se repetiu em 2020. Muito bom, já dá para ter uma empresa boa, lucrativa, é legal. Só que se você quiser crescer ainda mais, faturar mais, ganhar mais dinheiro e ainda ser mais feliz no dia a dia, o 9º passo ele é o mais importante de todos, que é o passo de fazer tudo isso preservando uma cultura forte e colocando a cultura da empresa acima de qualquer coisa. Se eu tivesse que escolher um único fator para o crescimento do Clube do Valor, para a gente estar batendo aí quase 30 milhões de faturamento ano no momento atual, eu escolheria o fator cultura. Tenho certeza que entre dois cenários, sendo o cenário A, uma empresa com cultura ruim e estratégia boa, e cenário B, uma empresa com cultura muito boa e estratégia ruim, a empresa do cenário B tem mais sucesso no longo prazo. Porque se a cultura é boa, eles vão perceber que a estratégia é ruim e vão chegar numa estratégia boa em algum momento. E aqui, se a cultura é ruim, mesmo que a estratégia seja boa, vai ter muito problema aqui no meio do caminho. E aí, para tornar isso mais específico, o que é cultura? Tá? Cultura, para mim, é tudo aquilo que se incentiva e se tolera dentro do ambiente de trabalho. Tudo que é incentivado e tudo até onde é tolerado faz parte da cultura. E cultura não é só sobre definir missão, visão e valores. É que no nosso caso, né, não é só sobre definir o propósito e o nosso sonho grande e ainda os principais valores. Não, é sobre criar um ambiente bom, um ambiente leve, um ambiente em que as pessoas são felizes trabalhando, mas têm um propósito muito claro e trabalham muito duro, de forma muito inteligente para bater esse propósito. Que as pessoas se ajudem, em que não tenha politicagem, em que tu possa ser muito transparente, ser muito franco com as pessoas, com educação e alinhar o interesse de todos. Enfim, né? Tirando as horas aí de sono, a gente tende a passar mais tempo no escritório do que em qualquer outro lugar ao longo da nossa vida. Então, criar um ambiente bom, saudável, de parceria é essencial para que você seja feliz no trabalho e ser feliz é essencial para que você trabalhe bem em alta performance, gerando muitos resultados. Por isso, não importa onde você esteja, lute para formar uma cultura boa, uma cultura forte no teu ambiente de trabalho. E como é que você faz isso na prática? Tendo muita clareza de tudo aquilo que você incentiva, que você tolera, comunicando isso para as outras pessoas, seja verbalmente, seja através de ações e prezando por um ambiente leve de trabalho duro. Se você gostou da história do Clube do Valor, tem uma empresa que cresceu também e já acumulou um patrimônio milionário, que pode te ajudar a investir esse patrimônio. Vou deixar aqui um link no primeiro botão na descrição para você agendar uma ação gratuita de consultoria de investimento, se for do teu interesse. Se você quiser seguir aqui no YouTube comigo, vou deixar aqui um monte de vídeo, tá, complementares a esse, para você seguir aqui nesse canal, que eu te incentivo também a seguir, deixar o like, fazer tudo aquilo. Beleza? Grande abraço e até mais.